Você já deve ter se perguntado se existe uma expressão em alemão que descreve aquela percepção de que existe um descompasso gritante, um senso mesmo de alienação entre a maneira como as coisas são e como deveriam ser, pois essa palavra de fato existe. Wetmerz. A expressão foi cunhada pelo escritor Jean-Paul Richter para nomear a nossa dor do mundo, em linha com o que o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard descrevia como um medo existencial não necessariamente ligado a causas específicas, e sim da consciência de que estamos nesse mundo de passagem. Em língua portuguesa, essa expressão tão ampla parece se abrigar sob um imenso guarda-chuva de sintomas chamado ansiedade. Ela é mais comum do que se imagina. Em 2020, ano marcado pela explosão da pandemia, o portal G1 noticiou que mais de 86,5% dos 17 mil participantes de uma pesquisa diziam sofrer algum tipo de ansiedade. Se você é uma dessas pessoas, não há razão para mais pânico. Como defendi em um artigo do ano passado na Folha de São Paulo, a alta prevalência da ansiedade faz dela uma espécie de normalidade patológica, ou seja, de perto quase todos nós somos normais e ansiosos, mas existem muitas formas de ansiedade. A mais comum delas leva o acrônimo TAG e descreve um transtorno de ansiedade generalizada. Ela geralmente ataca quem passa os dias sob estresse constante em meio a uma rotina cansativa de responsabilidades relacionadas ao trabalho, estudos, cuidados com a saúde, a família, entre outros. Há casos mais graves, como os temidos ataques de pânico resultantes do medo intenso que chega a provocar dor no peito, suores e taquicardias. Quem já teve um ataque do tipo não recomenda a ninguém. Há quem sofra com outras siglas como TOCs, os transtornos obsessivos compulsivos caracterizados por comportamentos repetitivos, pensamentos persistentes e, como o nome já diz, obsessivos. Ela é uma característica de quem costuma repetir as mesmas frases várias vezes ao dia, checa mensagens do celular o tempo todo ou lava as mãos a cada 5 minutos. Experiências traumáticas, como uma agressão, também são fontes de ansiedade e deixam como lastro o desenvolvimento de problemas como fobia social. Num mundo cada vez mais acelerado, em que permanecemos o tempo todo conectados e provocados a consumir e produzir dados para as Big Techs, é compreensível que a ansiedade tenha escalado nos últimos anos como uma questão universal. Mas o caso brasileiro tem componentes específicos. Somos, afinal, um dos países mais ansiosos do mundo. Nossa ansiedade começa com nossa dificuldade em confiar nas pessoas ao nosso redor. Segundo uma pesquisa do Latinomerômetro, nada menos do que 95% dos brasileiros declaram que redobram cuidados ao lidar com desconhecidos. Não é um receio infundado, levando-se em conta o alto número de pessoas que já sofreram algum tipo de golpe ou assalto. Mas há também questões ligadas à representação que fazemos do outro, visto quase sempre como uma ameaça. Filmes e novelas que têm no centro da história a figura do malandro prestes a dar o bote ajudam a ampliar essa percepção. O destaque no noticiário para golpistas de 4 costados também. A instabilidade econômica, uma constante na história recente do Brasil, também é um fator ansiogênico para quem anda sempre no meio-fio entre as dívidas e o medo do desemprego. Para piorar, somos um dos países que mais se comunicam em aplicativos de mensagens instantâneas. E elas também, um fator importante de ansiedade, tanto pela lógica da busca por atualização o tempo todo, quanto pelas correntes de fake news que inundam nossos aparelhos e nos levam a dormir preocupados com algum distúrbio social que jamais existiu. Não por acaso já tem estudos que mostram que algumas semanas sem redes sociais inibem a ansiedade e levam a uma melhora significativa no nosso bem-estar. Uma coisa é certa, a degradação do nosso ambiente social, marcado pelo declínio da impessoalidade, precede qualquer mal-estar gerado pela desconfiança em nossas instituições ou pela chamada polarização política. Para que isso se reverta, mudar alguns hábitos é essencial. Por exemplo, em uma consulta médica que atrasou, temos sempre a opção de passar as próximas horas aborrecidos no celular, vendo as mais e velhas notícias de sempre, ou conversar com um estranho ao nosso lado. Essa última opção é a que tem maior probabilidade científica de gerar bem-estar e a sensação de que o tempo passou de forma menos lenta e dolorosa. Tente da próxima vez.